Boa noite a todos. Recadinhos para nós. No dia 21 de março próximo, nós vamos começar um treinamento em recepção na Casa Espírita e atendimento fraterno. Vai acontecer em 4 módulos, o início dia 21/3 às 19h30 aqui no centro. Qualquer informação, qualquer dúvida, eu, Roseli, a Ana, André, estamos à disposição para esclarecer. E aqueles que se interessarem, no final da reunião, vou ficar aguardando ali que a gente vai fazer, né, uma relação dos nomes para melhor nos organizarmos. Ok? Outro planejamento da nossa agenda, que já está em andamento, é a nossa Jornada pela Paz, que vai acontecer no dia 26 de abril, né, mês que vem. Então, a gente conta com todos vocês para mais essa Jornada pela Paz. Eu aproveito fazer um treinamento do tema, né? Que é gentileza, a arte de conviver em paz. E o tema é convidativo, né? Deixa eu chamar a leitura inicial. Okay. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa noite seja de muito aprendizado, de muita reflexão. Para iniciarmos, uma poesia intitulada O Barro e o Oleiro. É um exemplo de bondade o esforço nobre do oleiro, cuja grande atividade tem a base no lameiro. Muitos sentem aversão por sua tarefa hostil, dedicada dia e noite ao barro nojento e vil. Seu trabalho é faro rude, que a lama invade e não poupa. É barro por toda parte, no rosto, nas mãos, na roupa. Seu serviço é tão ingrato, junto à massa indefinível, que a tarefa mais parece um sofrimento invencível. Mas todo barro mais pobre, ao toque do seu amor, fornece os vasos divinos de formosura e valor. Quanto mais tempo e trabalho, mais triunfa, mais se ufana, e vemos a lama escura transformada em porcelana. Além dessas joias raras, de sublimes expressões, é o oleiro quem dá corpo às vossas habitações. O tijolo faz a casa, a telha cobre a mansão. O homem ganha seu lar, que é templo do coração. Nas estradas de miséria, não mais éramos que lama, e eis que o Mestre no Evangelho nos esclarece e nos chama. Cristo é o divino oleiro, que opera com perfeição. Somos nós o barro vil, guardado na sua mão. Cartilha da Natureza, Espírito Cassimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Elevemos então os nossos corações e nossas mentes ao alto, rogando a Deus, a Jesus, a nossa Maria Mãe Santíssima e ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que estejam junto de nós mais esta noite e que nos propomos a refletir sobre os ensinos que essa doutrina tão esclarecedora nos traz. A ajuda de Jesus querido, para que cada ensinamento possa repercutir em nossos corações, nos auxiliando em nossa jornada terrena. Obrigado por esta casa que nos abriga, obrigado pelo lar, pelo trabalho, pelo pão de cada dia e por tantas bênçãos que derramas constantemente em nossas vidas. Mas, acima de tudo, Pai, os pedimos por aqueles que passam por provações duras, por dificuldades, por sofrimentos. Visita, Pai, cada coração, visita cada lar, onde quer que haja dor e sofrimento, levando lenitivo a todos quantos necessitam. Se conosco, então, Pai, não só hoje, mas todos os instantes das nossas vidas. Que assim seja. Então, hoje nós continuamos, no nosso estudo sobre o livro Céu e Inferno, e hoje a Ana falará para nós do segundo capítulo. Bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma parceria, está na moda fazer o feat,
O meu parceiro hoje é o Lucas, ele vai ter uma intervenção aqui, uma etapa da palestra. Então, as vibrações de todos, para todos nós, na hora dele a gente vai apresentá-lo aqui. Né? Trouxe 2 livros, mas vocês não precisam ficar preocupados, que eu não vou ler o livro inteiro, tá? Só metade. Só. De cada um. Queridos irmãos, muito boa noite. E que seja uma boa noite sempre, porque muitas vezes é no silêncio das noites dos nossos temores nos invadem as almas. E as nossas preocupações tomam um vulto tão grande que a gente fica pensando, será que a gente vai ver um alvorecer com esperança? Mas então, a obra O Céu e o Inferno, lançada no dia 1º de agosto de 1865, é enaltecida este ano pela nossa casa e traz para a gente assim, reflexões muito interessantes. Que já que nós espíritas não reverenciamos ou não acreditamos na existência do céu ou do inferno, vamos ter uma obra falando exatamente sobre isso aqui. Mas existe um outro título para esta obra, que é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, vejamos lá como é que nós vamos prosseguindo. Né? O nosso tema hoje, eu vou falar sobre causas do temor da morte e o Lucas vai falar sobre por que os espíritas não temem a morte. Eu coloquei o nosso parêntese aqui, ou não deveriam temer a morte, porque muitas vezes espíritas também temem a morte. E aí, quando a gente vê assim, as razões desse temor, muita coisa vai se justificar para nós. Algumas causas do temor da morte, e a gente vê que a gente vai se enquadrar em alguns casos aqui, né? Primeiro é o instinto de conservação, o medo do desconhecido, a insegurança quanto ao próprio merecimento, a certeza da culpa e o medo da punição, falta de compreensão sobre o propósito da vida e o uso da doutrinação da ameaça da ira divina, com penas e torturas após a morte. Então, meus queridos irmãos, a gente vê isso daí assim, será que eu temo a morte? E em que eu estou enquadrada aqui? Ou eu temo, mas não está aqui? Porque também há muitas razões para nós temermos a morte e não está enquadrada aqui. Então, cada um vai pensar aí um pouquinho. Né? Esses fatores que nos são assim apresentados, eles mostram como que nós somos frágeis e ao mesmo tempo como que nós somos fortes. Que apesar desses temores, nós sobrevivemos e sobrevivemos vitoriosos, que é um fator muitíssimo importante. Então, para a compreensão mais adequada desses tópicos, eu sugiro um estudo do Livro dos Espíritos. Trazer o livro do papel mais perto, que fica mais fácil de entender aqui. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 3º, vai falar sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. Vai estar nas questões 154 a 162. Então, aí vai trazendo para a gente alguns esclarecimentos que vão tirando esse véu, que mostra para a gente como que é sutil, como que é simples essa passagem. E ainda no Livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1, fala especificamente do medo da morte, as questões 941 e 942. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas causas do temor da morte. Lei de conservação. A lei de conservação, ela é assim um dos instintos mais básicos da vida do espírito. Deus provê a nós espíritos elementos de suporte para o enfrentamento das vicissitudes da vida.
Se a gente chegasse aqui sem esses instintos de conservação, o que justificaria para nós passar por uma aprovação se a gente não tivesse na nossa malinha, né, esses sistemas de segurança? Assim, para que eu vou sofrer uma doença que vai só decomperando o meu corpo se eu não morro logo de uma vez? Por que eu não tomo essa providência? Acontece que nós temos essa lei de conservação, que é o instinto de preservação da vida, e ele é de tal forma curioso, interessante, impregnado nas nossas mentes, que até no campo jurídico, se você tirar a vida do outro em função de preservar a própria vida, tem alegações justas. Você não é culpabilizado. Ou seja, esse instinto de preservação, ele é muito mais amplo do que só uma questão entre nós e Deus. Então, entre os instintos mais básicos, nós vamos encontrar ainda a preservação da espécie, a fome e a necessidade da nutrição, o instinto de dominação do poder, o impulso para a individuação, o apego. Se nós não tivéssemos esses instintos, talvez a nossa humanidade já tivesse sido acabada na Terra. Mas instinto de domínio, de poder, a lei do mais forte. Não é isso? O mais forte, quando nós vemos lá na evolução da espécie, quais os indivíduos que sobreviveram de cada clã, de cada espécie animal, era o mais forte. Então, para a gente mostrar a nossa força, o nosso poder, nós temos que fazer o quê? Sobrepujar o outro. E isso vira depois, ao longo do nosso crescimento, orgulho, egoísmo, né? E a gente vai ver que as bases dele estão lá no instinto de preservação, de continuidade. Vamos lá, então, tratar do medo do desconhecido, que é uma das causas do temor da morte. Por que a gente teme o desconhecido? Quando a criança começa a ter noção de espaços, ela tem medo do escuro. E aí, para a gente orientar a criança, o que a gente mostra? Que de dia está claro, de noite está escuro. O que mudou? Apenas a luminosidade. Mas ela tem medo do escuro. Eu estou no meu momento mais frágil no escuro, porque eu não sei o que está acontecendo ali e que pode me promover algum tipo de prejuízo. E às vezes prejuízos graves. Então esse medo do escuro da nossa infância nos faz ter medo do escuro que vem após a morte. Se eu não sei o que vai acontecer depois, como é que eu vou arriscar por isso daí, né? De uma certa forma, é uma emoção ligada a esses instintos que a gente já mencionou. No final das contas, a gente vai ver que tudo está lá na base dos instintos, né? E o enfrentamento de perigos, ainda, né, nas primeiras experiências reencarnatórias, e aí nós vamos não lembrar conscientemente, mas a história antropológica, quando a gente saía da caverna, quando a gente saía do grupamento, que era a nossa pequena tribo, a gente ficava mais exposto aos riscos, aos perigos das feras, de outros seres, né? Então era perigoso. Se era perigoso antes, continua perigoso agora. Se é desconhecido, continuo eu a correr para o conhecido. Mesmo que às vezes esse conhecido seja doloroso. Então, embora não seja desejável, né, é um medo justificável, né, para a nossa continuidade. Agora vamos ver aqui a insegurança quanto ao próprio merecimento. Já ouviram falar, né, da síndrome do impostor? A pessoa vai caminhando num certo progresso e pensa assim: será que eu fiz por merecer onde eu estou? Então a pessoa começa a recuar, para de lutar pela conquista do seu
próprio espaço, do seu próprio valor, recua, recua e recua. Em se tratando da morte, pensa assim, eu não sou, a gente conhece, né? Assim mesmo. Eu não sou tão bonzinho assim, então eu não mereço o céu. O que é céu para nós espíritas, se a gente for fazer aqui uma transmigração das ideias, né? Seria um lugar de repouso, alegre, estar entre as pessoas que nos amam. Mas não sei, talvez não dê. Quem já leu o livro Voltei, do Frederico Figner, vai encontrar lá uma passagem muito interessante, em que vamos chamar de um aeróbus, um carro que transporta os espíritos recém-desencarnados, e eles pegam a equipe, essa turma, eles vão para a praia. Chegando lá na praia, eles são orientados. Olha, nós vamos atravessar um vale de muito sofrimento. E nesse vale de sofrimentos há espíritos com um pensamento para o mal que quer atrair para lá aqueles que estão fazendo essa travessia. Então, uma recomendação é: não importa o que você tenha feito de errado, agora não é hora de autopunição. Você vai vibrar no mais alto que você puder. Que é a questão da sintonia, né? A gente liga a nossa antena, ela vai captar sinais iguais. E aí estão atravessando na maior tranquilidade, na hora que está passando, uma das pessoas que estava nesse transporte se sente incomodada, porque na sua juventude havia cometido um crime. Ele pensa, eu não mereço, eu sou um criminoso. Na hora que ele emite esse pensamento, lá de fora começam a falar, não, vamos deixar passar, tem um criminoso, tem um assassino ali. Então é esse pensamento nosso, limitante, porque Deus é amor, o seu perdão se faz através das oportunidades, é que vai nos atrasar e aumenta o nosso medo. Eu não mereço um lugar bom, então, mas eu não quero um lugar ruim, então eu temo a morte. Então, já que a cortina que separa a vida espiritual da vida corpórea não nos permite, pelo menos não todos, ver a quantas anda a avaliação da nossa conduta, temos o receio de não ser merecedores de um bom lugar. E, conforme falei, existem excelentes contribuições, eu falei aí do Voltei, mas tem Nosso Lar, tem vários livros que vão nos mostrar que é o próprio ser, com medo de merecer um lugar melhor, e que estaciona em lugares de sofrimento. E, por isso, acaba temendo esse encontro com a morte. Certeza da culpa e medo da punição. Por que a gente tem medo da punição? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações e a gente ouviu falar que quem erra tem que sofrer. Será que é só pelo sofrimento que nós evoluímos? Que nós crescemos? Ou também pelo trabalho? Ou também pelo sacrifício? Ou também pelo amor? Então, essas crenças equivocadas nos dificultam essa passagem com serenidade. De uma certa forma, a maioria dos que temem a morte se enquadra aqui. Estamos no planeta de provas e expiações, porque somos devedores da grande lei e reincidentes em não pagar a conta. Como nós não pagamos a conta na outra encarnação, ela se torna hoje expiação, e que aí vai ser sofrimento? Vai ser sofrimento. Mas assim como a gente faz um financiamento e poupa na comida, poupa na roupa, poupa nisso, poupa naquilo, para fazer frente àquela despesa, e no dia que paga a gente fala, graças a Deus, vou fazer um churrasco dos amigos que eu paguei a minha conta, assim vai ser na hora que a gente encerrar aquela conta que a gente foi prorrogando, a gente vai falar assim, graças a Deus, estou livre. O que seria estar livre?
a gente fala muito dos nossos vícios e das nossas virtudes. O dia que a gente conseguir identificar um vício, batalhar por vencer esse impulso, porque ele se torna impulso, ele se torna muitas vezes a nossa segunda natureza. O dia que a gente falar, gente, vamos falar de um mais simples, vamos falar da gula. O dia que eu conseguir chegar perto de uma mesa que oferece assim, iguarias 1000, e olhar e falar assim, não é necessário, eu estou satisfeito, é um motivo da gente se parabenizar e dizer, da gula eu estou livre. Façamos isso com a maledicência, façamos isso com a preguiça, façamos isso com... São todos os vícios, né, que nós vamos colocando na nossa bagagem e vamos esquecendo que eles estão pesando e atrasando o nosso progresso. Mas prossigamos então. E a gente só tem essa certeza de culpa porque nós temos também o Tribunal da Consciência. Ele nos aponta as falhas e o senso de justiça exige que haja também a punição. E a quem compete alterar essa rota? A quem compete fazer essa mudança? Vamos transformar culpa em responsabilidade e punição em consequência. Quando eu conseguir compreender dessa maneira, tudo vai ganhar uma nova luz, um novo olhar. E vai ser mais leve. Depois vocês vão ver como que é bonito a gente desencarnar. Talvez nem todos concordem comigo. Agora, a falta de compreensão sobre o propósito da vida. Para que a gente encarnou? O que nós estamos fazendo aqui? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a razão, para que a gente encarna? Não é reencarna, não. Para que a gente encarna? Aí os Espíritos respondem que Deus impõe a encarnação aos Espíritos para que ele cresça, para a sua evolução. E nesse período, enquanto ele está evoluindo, ele colabora com a criação de Deus e ajuda os circunstantes a fazerem o mesmo processo. Ou seja, nós estamos aqui em um processo evolutivo, durante o qual devemos cooperar uns com os outros, e tudo o que nos cerca é convite ao trabalho. Trabalho que é cooperação, que é aprendizado, que é conexão, que gera resultado. Quando damos mais valor às coisas da terra do que às coisas do céu, é porque nós não entendemos essa dinâmica. Eu vou compartilhar com vocês um fato que me foi narrado há poucos dias. Em uma cidade um pouco próxima daqui e que foi atingida pelo rompimento da barragem de Mariana, a empresa responsável pela barragem teve que fazer indenizações. Para isso, as pessoas deveriam se cadastrar e tinham determinadas ocupações que faziam jus, que fazem jus, porque o processo ainda está em andamento, a essa indenização. Indenização não é pouca, não. De 300 mil para cima. Abre os olhos de muitos de nós. Né? Aí, algumas pessoas foram lá e algumas das funções seriam ser garimpeiro, ser pescador e tem mais uma outra que eu não estou me recordando. Aí uma pessoa que não tem nenhuma dessas funções colocou lá, que era garimpeira, era pescadora e tudo mais, e foi beneficiada com a indenização. E essa pessoa era ministra da Eucaristia. A consciência pesou tanto que essa pessoa deixou a indenização? Não. Ela deixou de ser ministra da Eucaristia. Deu mais valor
as coisas da terra do que as coisas do céu. A não ser que a própria vivência dela faça recompor esse trajeto. É uma que vai voltar lá, na certeza da culpa e o medo da punição, certo? O choro virá com a seguinte expressão: eu era cego e agora vejo. E essa expressão está em João, capítulo 9, versículo 25. A ideia da ira divina com penas e torturas após a morte. Alguém já ouviu falar assim, não faz isso não que Deus vai te castigar? A gente já ouviu isso. Deus vai te castigar. Deus, tem até na terceira e quarta geração, ou seja, meu avô fez alguma coisa errada, eu vou pagar a conta. Né? Então, é uma cadeia de dor, de sofrimento que não acaba nunca. Porque se o amor de Deus é imenso, e em tudo ele é superlativo, muito provavelmente a sua ira também não é. E nós podemos suportar a ira divina? Existe uma condição em nós capaz disso? Meio difícil, né? Mas então nós presos à doutrinação de Deus como juiz inclemente, a quem devemos temor e não amor, fica a dificuldade de fazer aquele upgrade para o que Jesus veio falar. Quando Jesus se refere a Deus, Pai, o Pai me enviou, eu e o Pai somos um, Pai nosso que estás no céu. E por que a gente vai ficar preso no juiz inclemente, terrível, que sabe tudo, a gente não tem nem jeito de esconder na nossa consciência dele? E por que a gente vai ficar preso lá e não buscar o Pai que consola, que o esclarece, que orienta, que segura a onda quando a gente está na dificuldade? Ganha relevância principalmente essa ideia, né, da ira divina, quando tragédias visitam o nosso órgão. Agora, na pandemia, muita gente falou que era a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Não foi pouca gente. Né? Muita gente falando, foi previsto isso e tal. A humanidade gira em ciclos. E a nossa própria imprevidência leva às calamidades. Não é a ira divina. É o amor divino que nos sustenta para suportar as calamidades. Então, como o medo obscurece a razão, fecham-se os olhos para a verdade que liberta. E a gente vai ler aqui o item 6 do capítulo 2 do Céu e Inferno, falando sobre essa questão de nós guardarmos essa informação da ira divina. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a elas se lhes dá desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolador. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança, e o que mais atroz não lhe aproveita o arrependimento. Então, essa ideia desse Deus inclemente que faz com que a pessoa que errou por 20, 30, talvez 70, 100 anos, aí vai sofrer pela eternidade. É um martírio muito fora do tamanho do erro. E dá um nó na cabeça da gente, né? Como é que Deus, que é todo poder e bondade, que é amor, vai nos levar para o sofrimento? Então a gente tem que ter medo mesmo. Mas existem razões para vencer o temor da morte.
E alguns deles estão aqui. Viver com consciência tranquila, apoiar-se em bases morais seguras, pesquisar, procurar saber sobre a vida futura, preparar-se, não é só saber, também preparar-se para a vivência dessa vida e praticar o desapego ao que é efêmero. Vamos de novo ler no nosso capítulo 2. A gente está falando do temor da morte, mas depois vai falar do céu, viu, gente? Né, Rosinha? Depois vem o céu para nós. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Muitas vezes por não ter a consciência tranquila. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões já neste mundo, experimenta gozos que o homem material desconhece. A consciência tranquila é uma delas. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Tendo assim essa serenidade, passa pelas vicissitudes da vida sem medo, sem dificuldades, mesmo que seja aparentemente, às vezes até para o outro fala assim, não dá para entender como o fulano passou por essa ou por aquela experiência, né? E tendo como premissa de que somos espíritos imortais, com inúmeras e sucessivas reencarnações, sinal de maturidade espiritual e respeito aos desígnios de Deus, age de conformidade com suas leis. E quais são as leis de Deus? Justiça, amor e caridade. E nós vamos encontrar lá no finalzinho de gozos e recompensas, no Livro dos Espíritos, esclarecendo muito bem sobre essas leis. E como se manifesta essas leis? Agindo tão naturalmente, quando você faz o bem, você segue sem deixar nada para trás. Quando você faz o mal, vez ou outra você pensa, podia ter feito diferente. E passa 10 anos, 20 anos, aquele momento em que a gente errou fica fotografado na nossa mente. Fala, podia ter feito diferente. Eu estou falando por mim. Há muitas fotografias nesse meu álbum que eu gostaria de ter a oportunidade de voltar no tempo e não terei para consertar. Então, quem não se envergonha do seu passado, nada tem a temer para o futuro. Apoiar-se em bases seguras, em bases morais seguras, equivale a dizer corresponder aos qualificativos do homem de bem. E algumas dessas características, o próprio Kardec diz que não está tudo naquele enunciado, mas grande parte está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, exatamente com esse título, Homem de Bem. A quem tiver esse projeto de se tornar um homem de bem, faz um quadrinho, coloque em algum lugar, para lembrar sempre que Deus espera do homem de bem. O que a humanidade espera do homem de bem? O que as famílias esperam do homem de bem?
O que as gerações futuras esperam do homem de bem que a gente pode ser hoje. Nesse estágio de estar praticando a lei de justiça, amor e caridade, ele já não necessita tanto mais do instinto de conservação, pois a consciência lhe empresta condições para saber que não deve expor sem necessidade o próprio corpo. Porque o corpo é um veículo amigo do espírito para que ele transponha essa travessia. A gente vê de vez em quando alguns atos heróicos. Pessoas que pulam no mar para salvar alguém e às vezes até perde a vida. E a gente vai falar perde a vida porque quando o corpo se vai é uma perda. Mas aquele que passa por essa experiência, ele não usou do seu instinto de conservação, porque além dele, nós não temos uma etapa evolutiva. Primeiro os instintos, depois a emoção, depois o sentimento, e o suprassumo do sentimento não é o amor? Se Jesus quisesse, ele não precisava ser pregado na cruz. Concorda comigo? Ele falou, se ele quisesse, ele falaria, Deus iria mandar os exércitos e ninguém tocaria nele. Entretanto, o seu objetivo não era demonstração de poder, era cumprir a vontade do Pai Celestial. Então, nessa travessia, o homem de bem já não se importa tanto de perder a vida, porque ele vai ganhar a vida. Pesquisar sobre a vida futura. E aí nós vamos ter a doutrina espírita com uma carta de oportunidades. Nós vamos ter um menu daqueles para nós pesquisarmos sobre a vida futura. Quando a gente entrar nessa pontezinha que do outro lado, a luz é tão intensa que a gente não enxerga mais nada, a gente tem que chegar nesse ponto que já sabendo tudo que nos espera. Já imaginaram se a lagarta tivesse medo de morrer? Nós não teríamos as borboletas. Então é por muitas vezes termos esse medo de morrer que nós protelamos a nossa entrada no mundo da angelitude. Porque um dia todos nós seremos anjos, mas até chegar lá, a gente tem que passar pelos portais da morte. O que há além do véu de Ísis? O que há além da vida? Vida. Pois nosso Senhor não é Deus de mortos, mas é Deus de vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. São recados celestes que o sublime mensageiro nos trouxe. Vem a doutrina espírita possibilitando diálogos riquíssimos, reafirmando que a vida continua. Não existe o nada. E aí a gente vai reportar a palestra da Severina, quando ela falou para a gente sobre o porvir e o nada. Sempre há um porvir, que pode ser administrado por nós. Deve ser administrado por nós. E a hora é agora. O sofrer é relativo à falta. E o amor de Deus cobre a multidão de pecados. E para pesquisarmos a vida futura, nós precisamos levar em conta um ponto de vista. O ponto de vista de que a vida continua. Que nós vamos encontrar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas uma outra razão para nós deixarmos de temer a morte é praticar o desapego. E às vezes a gente se apega a pequenas coisas, né? É um sapato que a gente não quer passar para frente, é uma roupa, é um móvel e vai juntando tudo, mas também há amores, há tarefas que a gente não quer largar, né? Vou fazer uma pergunta aqui que é retórica. Quem quer ir para o céu? Vamos
Vamos pensar que o céu existe. Quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. Esse corpinho aqui é pesado demais para entrar no céu. Viu, gente? Francisco de Assis, pobre de Assis, ele abriu mão de tudo. Ele só tinha uma túnica. Enquanto a túnica não rasgava de até não poder usar mais, e ele morava numa região muito fria, era gelo mesmo, mas enquanto desse para usar, ele usava. Da mesma forma, as suas sandálias. E ele tinha um apelo. E um dia ele estava meio triste, porque já estava assim, percebendo que estava doente, que ia abandonar o corpo carnal, né? Ele foi conversar com a sua confessora, que era Clara de Assis. Ele chegou para ela e falou que estava preocupado, porque a obra, os seus pobres, como é que os seus pobres iam ficar? Os mendigos, os desamparados, os leprosos. Clara falou com ele assim: você precisa desapegar. Ele falou assim: mas eu só tenho uma túnica, eu só tenho uma sandália. Desapegue-se da obra. Ela não nos pertence. A obra é do Senhor. Se nós formos olhar essa pergunta de Francisco, quer dizer, ele estava com medo de morrer, porque a sua obra ia ficar sem o pai. Ele era chamado de Pai Francisco, né? Então, olha bem, a gente tem, e esse apego, a gente pensa assim: não, eu não sou apegada. Ah, mas você precisa de mudar de tarefa no centro espírita. Não, essa tarefa é minha. Não, eu amo demais essa tarefa. Ninguém vai dizer que não ama. Se for para outra tarefa, eu saio da casa. Se for para outra tarefa, eu vou sair, né? Vou sair até do espiritismo. Né? Então, desapego não se trata de desistir. Desapego é aceitar o fato de que nós merecemos coisa melhor. Morrer em paz é merecimento de que todos nós devemos almejar, com a certeza de que faz parte da mudança para entrarmos numa nova etapa evolutiva. Vai ter tempo assim. Preparar-se para a vivência após a vida. Quando a gente acredita que somos espíritos imortais, quando a gente acredita na multiplicidade das reencarnações, nós podemos simplesmente morrer? Não. Nós temos que sair daqui pensando para onde que a gente quer ir. Então, vamos ter um monte de plaquinha aqui, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Fazer o planejamento da próxima encarnação facilita demais para os nossos mentores, porque eles já vão casando a nossa necessidade com a nossa intenção. E para isso é importantíssimo que a gente tenha o autoconhecimento. Ao chegar ao fim da jornada, a vida continua. Diante da encruzilhada, saber quem somos oferece garantia de que a nossa bagagem foi devidamente organizada para o destino que almejamos. Sem medo, sem culpas, sem apegos. E agora nós vamos ter por que o espírita não teme a morte. Eu vou cortar meu amigo Lucas. O Lucas é um garoto, né, gente? Ele tem 27 anos, apoia-se no espírito forte da Dayana, ofereceu a 2 espíritos, que é o Pedro Lucas e a Isis Aurora, a oportunidade da reencarnação, e guarda em si o desejo de conhecer a doutrina espírita para se tornar cada vez melhor, e vai falar um pouco para a gente sobre por que o espírita não teme a morte. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Sobre esse tema, acho que dá para ver um pouquinho sobre por que os espíritas não temem a morte.
A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser a realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual obedeceu-nos, na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de sua construção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as rasas da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além do mundo. Eis porque os espíritos encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na terra. Já não é só de esperança, mas a certeza que os conforta. Sabe que a vida futura é a continuação da vida terrena e em melhores condições e aguardam com a mesma confiança que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritos, a alma não é uma abstração, ela tem um corpo éter que a define ao pensamento, e que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que não são caros repousa sobre alguma coisa real, não se apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta que antes nos mostra como as seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós, o mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o tempo da morte. Encara-se sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela morte da vida do nada. Se me perguntassem hoje, eu aprendendo a doutrina espírita, se eu tenho uma morte, eu ainda tenho, porque não aproveitei totalmente a minha encarnação ainda fazendo o que um bom espírito ou um bom cidadão também fazeria. Não é fácil para a gente encarar o desencarne, que é uma palavra espírita mais leve que a morte. Desde pequeno fui ensinado a crer, pelos meus avós, a amar a Deus sobre todas as coisas, e sempre ter Jesus nessa caminhada. E um amigo me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: a morte não existe, a eterna jornada com espíritos. Filho da luz, que caminhais sobre a terra, hoje venho trazer-vos a verdade que dissolve os véus do medo e ilumina os vossos corações. A morte não existe. O corpo é apenas uma vestimenta temporária, uma neblina que se dissipa ao nascer do sol. Mas vós, centelhas divinas, sois eternos, como o rio que segue o curso para o oceano. Assim é a vossa jornada, contínua, infinita e sagrada. Vós que hoje chorais a partida de um ente querido, sabeis que nada se perde no universo do Pai. Aqueles que amais não desaparecem, apenas atravessam uma ponte da matéria para a imensidão da vida maior. Não há separação definitiva, apenas um intervalo necessário ao instante da eternidade. A doutrina espírita, que vem do alto como luz para os vossos corações despertos, ensina-vos que a morte é apenas o despertar do espírito para a sua verdadeira morada. Aqueles que aprendem a viver segundo a lei do amor, sabem que a despedida não é o fim, mas um ato breve. Não temais, pois, a vida, pulsa cada plano de existência. O amor é o laço invisível que une os corações, além do tempo e do espaço. Segui em paz, cultivando a certeza que nunca estáis sós, pois a divina providência sempre vos ampara. Que a luz do entendimento brilhe em vossos corações, dissipando a sombra do medo, e que a fé da vida eterna seja a vossa fortaleza. Então, a doutrina espírita traz, eu penso para mim, e acho que para todos nós, uma tranquilidade, pois colheremos no futuro próspero o que plantamos aqui e agora. Temos a oportunidade. E uma irmã na palestra antes me tocou pelo seguinte pensamento: o tanto que os espíritos que vêm de lá está mais difícil chegar aqui hoje, pois está diminuindo a oportunidade,
Então, é aproveitar cada vez mais essa perspectiva e pelos ensinamentos como o Raimundo André Luiz, Chico Xavier, é aproveitar muito esse discernimento para podermos aprofundarmos mais nos conhecimentos dos dados. Então, diante disso, na verdade, a gente pegou aqui o depoimento, né, do Lucas, porque as bases que a doutrina espírita oferece realmente tiram de nós esse temor. Mas para além do morrer, o que é que fica? Um dia, eu sei que eu morrerei. Eu não, meu plano. A personalidade, Ana, vai morrer. O indivíduo, Ana, que depois vai mudar de nome, que já teve outros nomes antes, não vai morrer. Então, hoje e agora, decidamos viver sem medo que a morte possa deter, sem medo que o sonho possa morrer, e perguntar: o que fazer se não viver até morrer? Alguém perguntou, me parece, para o Cortella, se ele tinha medo de morrer. Ele falou: não, eu tenho medo de não viver enquanto a morte não chega. Então, esse deve ser o nosso maior cuidado. E se for assim? A gente, quantos dos nossos já nos antecederam no túmulo? Pais, irmãos, amigos, companheiros da casa espírita. Será que na hora que a gente chegar vai ter uma turma dessas com uma faixa falando assim: seja bem-vindo, você voltou para casa? Como assim? Você merece não flores no seu túmulo, porque essas vão puxar, vão para você fazer um buquê, você mata flores, você tira do jardim as cores, o perfume, a beleza. Mas as flores da alma, elas são imperecíveis, demonstram tão somente o carinho, o amor. Estão dizendo para a gente: você merece o perfume da vida. E agora? Quantas vezes a gente, chegando nos ambientes, tem lá um ser muito querido, ou na volta às aulas, ou no dia de uma festa especial, a gente chega, eba! Então, se você ver isso, né, a gente vai fazer um barulhão danado, né? Mas correndo em direção a ele, o que ele vai falar com a gente? A última notícia que a gente teve de Chico Xavier foi de Jesus, abrindo os braços e recolhendo no túmulo. Aliás, no pós-morte, né? E a vida continua. Prepare-se para a próxima etapa, acumulando conhecimento, conquistando virtudes, aprimorando talentos, e eu acrescentaria, regimentando amigos, porque muito será pedido, a quem muito recebeu, disse o mestre de nossas aulas. E até o nosso próximo encontro, com as bênçãos de nosso Pai Celestial. Fechar os nossos olhos, conectar os nossos corações, as nossas mentes,
agradecendo esses momentos sagrados que temos em vida, agradecendo cada dia que podemos aprender um pouco mais sobre essa existência, sobre essa passagem curta que temos sobre a Terra, sobre o olhar que temos para a vida espiritual, os nossos temores, os nossos medos que ainda carregamos, que nós saibamos ser como as pequenas crianças, enxergando a vida espiritual com curiosidade e olhando para o alto, enxergando a luz do Mestre Jesus, que nós possamos levantar os nossos braços, pedir a Ele que nos leve pela mão para chegarmos à vida futura em paz, aprendendo a sermos melhores cristãos, melhores espíritas, homens de bens verdadeiros. Que assim seja.